Bom dia a todos, boa noite, boa tarde. Eu sou o Luan, sou aluno de Química do IFPR e hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre cinética química. Então, para começar, o que que é cinética? Cinética é um ramo da ciência que estuda a velocidade em que ocorrem as reações químicas. Então, medir a velocidade de uma reação é o quê? Determinar como a quantidade do reagente e do produto variam em função do tempo. Então, a gente vai medir, a gente vai ver ali a quantidade de reagente, o tempo, qual é a transformação que está ocorrendo ali, e a gente vai saber a cinética, que é a, o estudo da velocidade que está ocorrendo naquela reação química. Se a gente observar aqui, a gente tem uma reação que hidrogênio com nitrogênio formando aqui amônia, né? Então nós temos, com o passar do tempo, nós temos o reagente, o ah, hidrogênio e o nitrogênio, que são consumidos e eles formam a amônia. Então, nós temos hidrogênio e nitrogênio aqui, que são nossos reagentes que estão sendo consumidos para formar a amônia, NH3, tá? Que é formada aqui. Então, considerando que os reagentes estão em quantidade estequiométricas corretas, vendo ali que está balanceada a nossa equação, olha só, a reação só irá cessar quando os reagentes nitrogênio e hidrogênio acabarem. Então, se a gente olhar aqui no gráfico, pode ser que fique mais fácil para alguns. Olha só, aqui nós temos, nessa linha vermelha aqui, nós temos os reagentes. E subindo aqui, a gente tem os produtos. O produto, né? O que quer dizer isso aqui? Que conforme vai passando o tempo, a quantidade de nitrogênio e hidrogênio vai diminuir. Então, com o passar do tempo aqui, ó, para cá é o tempo e para cá é a quantidade. Mas os reagentes eles estão caindo. Então, com o passar do tempo, a gente pode observar que os reagentes estão diminuindo. E com o passar do tempo, conforme os reagentes vão diminuindo, esses reagentes vão formando os produtos, ou aqui, o produto, né? Então, vai crescendo a quantidade de produto conforme o tempo e vai diminuindo a quantidade de reagente conforme o tempo. Basta a gente ver, pelo gráfico, pode ser que fique mais fácil para algumas pessoas, às vezes pode ser que se torne mais difícil, tá? Mas é uma opção também para você estudar. Olha só, aqui a gente tem velocidade média da reação. O que é essa velocidade? A velocidade média é o quociente da variação da molaridade de um dos reagentes ou produtos em que dados intervalo de tempo. Então, tomando como exemplo a reação da amônia, que a gente já viu antes ali, a gente tem aqui os nossos reagentes, hidrogênio e nitrogênio, formando o nosso produto, que é a amônia. Tá? Ah, a velocidade média da reação, a relação ali, para formar a amônia, será dada por uma equação. O que é essa equação? Então, a gente vai colocar a velocidade média dessa reação é igual à variação da molaridade, que seria a variação dos nossos produtos, tá? Dividido pela variação do tempo. O que é variação? Já que a gente falar em variação, vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Então, tanto aqui na variação da molaridade quanto o tempo. A gente olhar aqui, ó. A gente vai pegar a quantidade de amônia final menos a quantidade inicial. E o tempo a gente vai pegar sempre a quantidade de tempo final menos o tempo inicial, tá? E a gente vai dividir esses dois, para a gente saber então a velocidade média dessa reação que está ocorrendo. É bem simples fazer a conta, tá? Não tem muito segredo. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Considerando os dados expressos na tabela abaixo, vamos calcular a velocidade média para a reação da produção de amônia em alguns intervalos de tempo. Então, aqui a gente tem a equação de novo, tá? E aqui a gente tem uma tabelinha.
Por essa tabelinha, a gente consegue fazer aqui as nossas contas. Olha só o que a tabela está dizendo. Que no tempo zero, a variação da molaridade da amônia é zero. Quando eu tô no tempo zero, eu não vou ter nada de amônia, tá? Quando eu tiver aqui no minuto 5, eu vou ter uma variação da molaridade de 20 aqui de amônia. Eu já tenho uma quantidade de amônia, tá? Com o tempo de reação 10, a gente vai ter 32,5. Com o tempo 15, a gente vai ter 40. Com o tempo 20, a gente vai ter 43,5. Então, pela tabela, a gente vai saber o tempo e a quantidade que a gente tem para conseguir fazer a jogar ali na fórmula e ter o nosso resultado, tá? Qual que é a nossa velocidade média. Então, olha só. A primeira aqui, a número 1, ele pediu do intervalo de 0 a 5 minutos. Então, eu vou usar aqui essas duas, que ele pediu do intervalo de 0 a 5 minutos. Se eu olhar na minha fórmula, eu vou ver que eu preciso da variação da molaridade em cima e variação do tempo embaixo. Isso quer dizer o quê? Que eu vou pegar o tempo final, que aqui ele está pedindo do intervalo de 0 a 5, então eu vou pegar o final, que é o 5. E o inicial, que é o 0. Então eu vou fazer 20 menos 0, para mim ver a minha variação da molaridade. E vou dividir pelo tempo. Aqui ele pediu intervalo de 0 a 5 minutos. Então, o tempo final é 5 minutos e o tempo inicial é 0. Então, aqui 5 menos 0 igual. Aqui, faço, né, a conta, divido, fica igual a 4 mol por litro por minuto. Essa aqui é a nossa velocidade média do intervalo de 0 a 5 minutos, tá? Cada intervalo vai ter a sua velocidade ali. Se eu quiser, eu posso pegar aqui no começo, pegar lá no final e ver a velocidade média de toda a reação, tá? Mas aqui ele está pedindo por intervalos. Próximo aqui, ó, é o número 2, número 1, número 3. Ele pediu do intervalo de 10 a 15 minutos. Então, a gente vai fazer aqui agora. Então, a gente vai ver lá a molaridade final, que o tempo final aqui é o 15, então a gente vai usar o 40. E o inicial aqui, no caso, então começa no 10, então vai ser 32,5, tá? Olha só, vou jogar na fórmula 40 menos 32,5 e vou dividir pela variação do tempo, que vai ser o tempo final, que no caso aqui vai ser 15 minutos, e o tempo inicial vai ser 10. Vou diminuir aqui, vou dividir, e eu vou ter uma velocidade de 1,5 mol por litro por minuto, tá? Bem simples. E no 3 aqui a gente tem um intervalo de 15 a 20 minutos, tá? Então, eu vou jogar na fórmula aqui, vou ver a minha variação da molaridade final, que é 43,5 nesse intervalo de tempo, e vou ver a minha variação da molaridade inicial, que nesse tempo é 40. Vou colocar a final menos a inicial, vou dividir pelo tempo final menos inicial, que aqui é 20 menos 15. Vou diminuir aqui os dois, vou dividir os dois resultados e vou chegar a uma variação de 0,7 mol por litro, tá? Então é só a gente interpretar ali a tabelinha que está sendo dada para nós e ver bem certinho qual intervalo que ele está pedindo, se ele vai pedir a reação inteira, se ele vai pedir no intervalo só, e jogar na fórmula ali, não tem muito segredo não. E aqui a gente tem a velocidade instantânea, que a gente vai ver um pouquinho também. A velocidade instantânea é a velocidade que cada instante, diferente da velocidade média, que é dada em um intervalo de tempo. Na velocidade instantânea, então, a gente vai ver cada partezinha, tá? Cada instante dali da velocidade. A velocidade média tende a assumir valores próximos aos valores da velocidade instantânea. A média que o intervalo de tempo foi diminuído. Nos automóveis, a velocidade instantânea é medida diretamente no velocímetro. Então, aqui a gente tem um velocímetro. Então, a velocidade vai sendo medida aqui a cada instante. Conforme você vai acelerando, o velocímetro vai aumentando. Conforme você vai diminuindo, o velocímetro vai diminuindo, tá?
De modo geral, nas reações químicas, a velocidade instantânea diminui com o passar do tempo, conforme o gráfico ao lado. Então, a gente pode ver também, exige muito, existem muitos, alguns que influenciam na velocidade das reações químicas. Esses fatores também são chamados de objetos de estudos da cinética química. Então, esse aqui é um pouquinho da velocidade instantânea. A gente pode ver bem aqui pelo velocímetro, que ele vai medir a cada instante que a velocidade está sendo dada ali. E é isso aí, a gente viu velocidade média, viu um pouquinho sobre cinética, tá? E então, tchau e até a próxima, tá?